Bom, até agora a gente viu ali um pouco da parte mais teórica de formulários, controles e tabelas. Agora eu vou avançar um pouquinho mais com vocês, não será muito tempo, mas um pouco mais na ideia do projeto, né, de exemplo que eu tenho trabalhado com vocês. E, naturalmente, dando para vocês um referencial para aquilo que vocês vão produzir aí no trabalho de vocês para a apresentação, então, do projeto. Então, basicamente o projeto de exemplo que eu tenho com vocês, eu tenho uma página home aqui, vocês já estão vendo a página home. Esta página home tem aqui o que eu quero de informação de dados na tela. Todos esses dados estão estáticos ainda, né? Então, o colega comentou no início da aula lá sobre a apresentação para mim. Para mim, vocês vão apresentar no formato estático, o primeiro bimestre, todo o conteúdo numa forma estática. E aqui está, né, com alguns dados que ainda estão na forma estática. Quando eu olho esse código, ele vai estar lá no meio do HTML, né, esses dados aqui. Quando eu venho para o cardápio, ainda não tenho nada. A gente vai colocar informações para o cardápio hoje aqui, para vocês verem como está idealizado esse cardápio. Vamos colocar algumas informações aqui para gerar ideia do carrinho. E aí, na parte administrativa, também não tem nada, que é onde vai ter a parte dos cadastros. Mas a gente vai voltar a mexer com esse projeto hoje, né? Então, vamos trabalhar um pouco com esse projeto. Para fazer isso, nós vamos primeiro aprender na aula de hoje a colocar este site estático em um servidor HTTP. Então, a primeira parte dessa parte mais aplicada da aula de hoje é construir um servidor HTTP para a gente poder, então, disponibilizar aí o nosso código, né? Deixar ele rodando, tá? E para isso, pessoal, eu vou abrir aqui com vocês um código aqui, vamos pegar aqui Node.js. A gente já tinha falado no início da aula, né? Express, tá? E aí, basicamente, aqui nessa URL aqui, deixa eu ver se é essa para poder confirmar para vocês, introdução ao Express Node, vamos ver. Deixa eu só confirmar aqui, só um pouquinho eu já atendo vocês aí. Só um pouquinho, já falo com você aí, para poder te dar essa resposta. Olá, mundo, escutando na porta. Não é esse site aqui, não. O que eu quero é um outro site da servidor Node, JS e Express. Introdução, server-side, create a skeleton website. Deixe-me ver aqui se vai ter disponibilidade aqui no Express. Nós vamos usar esse servidor hoje já, tá? Deixa eu só ver aqui, server-side. Acho que é esta daqui. Express Node. Não, é a mesma, né? Não é a que eu gostaria, não. Que pena que eu não marquei a página anteriormente. Mozilla. Era no site da Mozilla, mas eu não marquei a página, então acabou que eu não... Aqui, acho que é esse aqui, pessoal. Conhecendo o Node como ambiente de desenvolvimento. É esse aqui, sim. Muito bem. Configurando o Node como ambiente de desenvolvimento. Então, este aqui, eu vou passar o site para vocês. Aqui embaixo, ó.
Este site é o que eu vou usar como referência para essa parte que eu vou fazer hoje com vocês, essa primeira parte da aula, tá? Então, quem quiser acessar lá, pode entrar neste site aqui, que ele vai falar sobre o ambiente de desenvolvimento Node, né? Fala da instalação do Node, que eu comentei no início da aula para vocês, então, para o Windows, para o Ubuntu, seja lá o que for, o teste para você saber qual versão que você tem instalado, e ele até dá um exemplo de um servidor Node aqui puro, mas eu nem vou construir um servidor Node puro. Nós vamos começar direto aqui a partir deste cara aqui, adicionando dependências, nós vamos começar a partir daqui, tá? Adicionando dependências. Então, acessem lá, eu já vou recomeçar a nossa aula a partir daqui. Deixa eu falar com o Junielton ali. Junielton está perguntando, desculpa, pode ser uma pergunta boa, mas o que seria um site estático? Um site estático é assim, Junielton, veja lá, deixa eu tentar te explicar aqui. Veja, esta página aqui, ela é uma página que está mostrando para o usuário final esse prato que é o omelete misto, né? Omelete misto tem um valor de R$ 25,10 e estes são os ingredientes. Então, imagine você que estes dados e esta foto aqui, eles estão dentro deste código aqui. Deixa eu abrir aqui o código para você poder ver, né? Então, deixa eu abrir aqui no Visual Studio Code, que aí eu consigo te mostrar e te explicar para você entender um pouco melhor o que é o código estático. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho a página home. Cadê a página home? Essa aqui, que é a index. Ó. Então, ok. Ó, se você olhar bem aqui, esta section aqui é a section do prato do dia, né? Que é justamente o que está aparecendo aqui, ó, o prato do dia. E aqui eu tenho o apontamento para um arquivo JPG, que é a foto do prato, ó, Café 7 JPG. E aqui nesse título H2 eu tenho prato do dia, no H1 omelete misto, e H2 25,10, depois os ingredientes e saladas, tá certo? Bom, não sei se você concorda comigo, mas esta informação ela está fixa no meio do HTML. Então, se eu entregasse para um cliente este site e os clientes me dissessem assim para mim, falasse assim, professor, no meu caso, você me mandou um omelete misto com R$ 25,10, mas eu preciso alterar ele para R$ 23,50, porque eu vou fazer um desconto nesse prato para eu poder concorrer com os demais. O que acontece? Para que este valor de R$ 25,10 seja alterado para R$ 23,50, ou você produz uma tela para que o próprio dono do estabelecimento altere esses dados e ele reflita aqui, ou você teria que, você programador, ir lá no código e alterar aqui para R$ 23,50, porque o dono do restaurante não vai saber vir aqui e alterar esse código. Então, você vai alterar aqui, vai voltar lá na tela, aí vai atualizar, e isso aqui vai atualizar para R$ 23,50. Agora, como eu estou tendo que mexer no código manualmente, então nós dizemos que esse é um site estático. Os valores são estáticos, eles não mudam, eles não são dinâmicos. Então, para alterar, eu tenho que ir lá mexer no código, por isso nós dizemos que ele é estático. Agora, no segundo bimestre, nós vamos começar a fazer isso aqui ser alterado de forma dinâmica. Então, ele vai poder fazer as alterações numa tela, e esta tela faz a alteração desses dados direto aqui para apresentar de forma dinâmica. Então, o contraste entre estático e dinâmico é justamente porque o conteúdo pode ser alterado aí de forma dinâmica pelo usuário. Exatamente, resumidamente, é algo que o usuário não consegue alterar, é algo fixo, né? Algo estático é algo fixo. E isso, daí a gente vai precisar, para poder ser dinâmico, uma fonte de dados, né? Que é de onde vai vir essa informação para ser alterada.
Entendido? Maravilha. Então, vamos adiante. Aí, pessoal, então, voltando aqui, então, seguindo esse exemplo, nós vamos começar aqui a criar no nosso projeto o servidor para a gente colocar estes dados aqui. E aí vai servir de referência para vocês montarem, né, o projeto de vocês, então. E eu vou começar, então, a partir desta página que eu compartilhei com vocês aqui, a partir deste ponto que é adicionando as dependências, tá? Então, deixa eu trazer para cá isto e vou ir aqui para o nosso... Vou fechar este código, não irei mexer nele mais, não preciso salvar. E vou criar aqui uma pasta de exemplos, só para eu poder criar com vocês, né, o servidor de exemplo. Então, aqui dentro, vou abrir o Visual Studio Code dessa pasta, ó, pasta de exemplo. Está toda vazia, vou começar a construir o código dela agora, tá? E aí, aqui dentro da pasta exemplo, nós vamos começar a construir, então, o nosso servidor. Bom, eu estou partindo do princípio que vocês tenham feito aquela primeira configuração do Node, né, que eu passei no início da aula. Então, para que você consiga acompanhar e fazer seguindo aqui, você teria que, por exemplo, no seu prompt de comando, posso fazer de dentro do Node aqui, deixa eu voltar para o Node, para o Visual Studio Code, aqui no terminal, né, vou abrir aqui um terminal, você teria que digitar aqui Node-V, e o Node tem que estar instalado no seu computador. Então, ele vai dizer lá que o Node está instalado. A partir daí, você já pode fazer os comandos que eu irei fazer, e aí ele vai ajudar você a construir o servidor. Então, avançando aqui agora para a construção do servidor, o primeiro comando dentro da pasta que você vai criar o servidor é este aqui, ó, npm init. E aí, se você digitar aqui, ele vai fazer uma série de perguntas para você. Aí você tem que ir respondendo. Mas você pode usar "-y" aqui, ó, e aí ele já gera direto o arquivo que a gente precisa dentro do nosso servidor. Então, eu coloquei aqui npm init, enter, e ele vai processar. Deixa ele processar. Veja que ele gerou para mim aqui, ó, com esse comando, ele gerou aqui um arquivo chamado package.json, e dentro desse arquivo package.json tem essas configurações aqui já para o nosso servidor. Seguindo ali o nosso tutorial, o próximo que eu vou fazer é esse aqui, ó, npm install express, tá? Pode ver que está escrito lá na sequência, ele mostra o resultado, né? Mas daí ele te mostra essa opção aqui, que é um outro comando que você tem que fazer. Quando eu faço isso, ele começa a configurar aqui para mim e vai adicionar como dependência aqui nesse arquivo. Fica olhando, processando, né? Então, npm install express, ele vai adicionar aqui para mim. Deixa ele processar. Como você coloca o "-v", ali, o colega lá, o Felipe, já passou. Node espaço "-v", você só verifica que ele esteja instalado, né? E depois você vai usar esses outros dois comandos que eu fiz ali, que está na página, tá? npm init "-y", isso, Felipe, e o último ali, npm install express, né? Pode compartilhar aí com os colegas, tá bom? Depois, npm init, npm install express. Muito bem. Então, veja que ele já processou tudo aqui. Depois que eu dei o npm install express aqui, ó, isso aqui você tem que clicar aqui em terminal, new terminal aqui, ó. Aí ele vai abrir dentro da pasta do seu projeto esse terminal aí, tá? Aham. Então, vamos lá. Com o npm install, ou Ctrl, isso mesmo. Com o npm install, ele acrescentou essa dependência nesse package de JSON. Ele já fez um backup aqui do JSON e instalou esse Node Modules aqui. Ó. Veja que ele já começou a dar uma estruturada nesse projeto que a gente fez aqui. Agora, feito isso, nós vamos começar, então, a criar
Não tem problema, desde que ele tenha acrescentado aqui a dependência, é o suficiente. Não tem problema, você vai com esse comando aqui que não tem erro. Se tiver colocado a dependência, já instalou, está funcionando. Não deu nenhum erro, vamos para frente. Agora aqui, pessoal, neste cara, eu vou começar a programar o servidor. E o servidor, eu vou criar uma classe aqui, ó, dentro da pasta agora, que eu vou chamar de new file, né? E vou chamar de server.js. Eu vou criar um servidor JavaScript, então server.js e enter. Ele abre aqui para eu poder codificar o meu servidor. Eu vou ocultar esse terminal aqui por enquanto, não vou usá-lo mais, então vou deixar aqui na pasta server. Neste server, eu vou digitar o código para montar o meu primeiro servidor. E este código, repito para vocês, eu não estou pegando do nada, eu estou pegando aqui, ó, lá naquela página que eu mostrei para vocês, né, configurando o ambiente, aqui numa determinada altura, depois do init -y que a gente usou, do install express, ele monta dessa forma, coloca a dependência, aí eu vou escrever este código aqui lá, tá? Então, vamos começar a programar um pouquinho lá, vamos digitar mesmo, para poder ir memorizando. Então, nós vamos colocar aqui, começando a nossa programação, o primeiro, var express igual require express. Ó. Então, com isso aqui, ele já prepara o uso do express no nosso servidor. Aí eu crio um app utilizando esse express, ó, var app express. Então, eu já tenho uma aplicação express na minha disponível. E aí, com esse app, eu dou aqui get, digo qual é o caminho que eu quero aqui, a function, ó. Então, sempre quando for sem nenhum path, né, só for isso aqui, só barra, ele vai chamar esta function. Essa function vai ter o request e o response, e dentro dela, nós vamos ter aqui uma função que será executada quando for feita essa solicitação. Então, agora a gente já está começando a falar de métodos HTTP. Então, aqui nós temos o primeiro deles, que é o GET. A gente vai aprender a trabalhar com outros, né? E a URL, a princípio, é a padrão. Dentro dele vem o request e o response. Ele coloca abreviado, assim, por causa do autocompletar, mas você pode colocar aqui, ó, request e response. Request é a solicitação que vem do navegador e response é a resposta que a gente dá para ele. Então, eu posso agora escrever aqui, ó, response.send para o navegador a mensagem, olá mundo. Então, eu vou dizer para o navegador, olá mundo, a hora que eu fizer receber uma requisição do navegador, eu respondo para ele, olá mundo. É uma possibilidade. E para terminar de programar esse servidor, nós vamos colocar aqui app-listen, tá? Na porta 8000, vamos responder isso aqui com essa function aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui só um console log e vamos colocar aqui a seguinte mensagem. O servidor está rodando na porta 8000. Basicamente, estamos informando que o nosso servidor está rodando na porta 8000. Então, o que a gente fez aqui foi uma programação para poder deixar o nosso servidor pronto, então, para responder para o usuário nesta porta 8000 aqui, tá? Agora, para a gente poder visualizar o nosso servidor rodando, nós podemos fazer o quê? Nós podemos executar esse servidor e ver o resultado. Então, observem aqui, ó. Vou abrir o terminal novamente. Aqui está. Aí ele abriu uma outra versão, não precisa, pode ser a mesma aqui. E vou executar o seguinte comando agora. Node server.js. Veja que eu chamei o Node
e o nome do arquivo JavaScript que eu usei para programar o servidor. E aí dou um Enter. Quando eu dou esse Enter, ele me responde com essa mensagem aqui, ó. O servidor está rodando na porta 8000. Ou seja, eu já estou com um servidor HTTP disponível e servindo HTML para mim na minha página. Agora, para que eu teste esse servidor, basta que eu faça um GET para o servidor nesta porta 8000 e ele vai responder com esta mensagem aqui. Então, se eu for agora no navegador, ó, voltando então para o navegador, eu vou dar aqui, ó, localhost 8000, tá? E aí, quando eu dou um Enter, eu tenho uma resposta dizendo, olá mundo. Ou seja, este localhost é o servidor local que está na minha máquina rodando na porta 8000, que, por sua vez, é exatamente este servidor que eu acabei de subir aqui para a porta 8000. Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Maravilha. Então, a gente tem aí o servidor Olá Mundo, mais basiquinho, né? Rodando para vocês poderem ter. Posso sim, esse código está naquela URL lá que eu mostrei para vocês, mas eu vou colocar aqui sim, já está aí disponível para vocês, tá bom? Que é o código que eu coloquei na parte do server aqui. Bom, eu vou interromper esse servidor agora e vou fazer o seguinte, eu vou alterar esse servidor, pessoal. Mas por que eu vou alterar esse servidor? Porque agora eu não quero mais que ele responda apenas com o Olá Mundo, tá? Eu quero que ele responda com o meu site. Eu quero que ele jogue o meu site, ele mostre o meu site para o usuário. E aí, o que eu vou fazer? Dentro das pastas aqui, eu vou criar um novo folder aqui, uma nova pasta, que eu vou chamar de static, aqui, ó. Ó, static. Essa página, essa pasta que eu criei de static é onde eu vou colocar o meu site estático dentro dele, tá? E aí, isto é que eu vou usar para fazer a resposta lá para o navegador agora. Então, eu vou voltar aqui, olhar agora para o meu código, né, para minhas pastas, eu vou fazer assim, ó, veja que a pasta estética já está aqui, não tem nada dentro dela. Mas eu vou voltar aqui, ó, e vou pegar o código que eu já tenho aqui dentro de uma outra pasta. Isso aqui é aquele site meu, ó, o index CSS, aquele que eu mostrei para vocês. Vou pegar isso aqui, copiar, e vou colocar aqui dentro do servidor de exemplo que eu estou fazendo. Ó, dentro da pasta static, eu vou colar aqui tudo isso. Ó. CSS, fotos, HTML, image e tal, e o index HTML aqui. Então, dentro do exemplo que eu estou construindo com vocês. Ao fazer isso, quando eu volto aqui no Visual Studio Code, né? Ó, veja que dentro da pasta estética já estão os arquivos que eu coloquei lá. Index, image, tudo mais estão aqui. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou alterar o código do meu servidor para que ele apresente para a gente este conteúdo estático que aqui está. Então, vão ter algumas mudanças aí que a gente vai fazer no servidor que a gente está utilizando. Então, o primeiro deles aqui. Nós vamos incluir aqui, nesse require aqui, nós vamos colocar mais um require aqui, ó. Agora sim, agora eu estou fazendo a alteração que não está lá no site, tá? Agora eu estou escrevendo. Eu vou escrever aqui um var chamado path, e vou chamar aqui o require, tá? E incluir a opção path, ó. Então, eu fiz isso aqui, require path, e vou dizer que eu vou utilizar esse path. Eu vou usar esse path em alguns momentos aqui da nossa programação. Então, a primeira delas que eu irei fazer nesse momento é, antes de eu fazer o get, eu vou fazer isso aqui, ó, app.use
tá? Express.static, vou fazer por partes, static, path, tá? Join, então eu já estou usando aquele path que eu incluí lá, join, abro aqui as chaves, dir name, e aqui dentro desta opção eu vou colocar aqui static, ó. Static, e aí eu finalizo essa linha, tá? O que que eu estou dizendo aqui nesta linha número 6 aqui, tá? Eu estou dizendo para ele assim, que é para ele servir todo o conteúdo que tiver dentro dessa pasta static ali, tá? Isso, esse dir name é para dizer para ele que ele tem que vir até a raiz da aplicação. Então, ele tem que pegar a raiz da aplicação nesse dir name e juntar com a pasta static que aqui está, ó. Tá vendo? Então, com isso aqui, ele vem até a raiz da aplicação e ele junta com a pasta static, logo ele sabe aonde estão os arquivos estáticos da minha aplicação. Então, é isso aqui, tá? Assim que eu terminar de digitar aqui, qualquer coisa eu colo aí de volta para vocês no chat. Mas, a princípio, é isso. App use express static path join, a pasta raiz com a pasta static. Então, com isso, eu já estou agora preparado para enviar de resposta aqui, não apenas Olá Mundo mais. Agora eu vou fazer diferente aqui, ó, response.send file, ó, ele tem um send file aqui. E aí eu vou usar o path de novo, join, com o dir name, né, o underline aqui, dir name, dir name, e aí vou colocar aqui o seguinte, ó, dentro do static, você vai servir o index.html. Isso aqui é esta mudança que eu fiz na linha 9 aqui. Então, agora eu tenho uma linha adicional que aponta para a pasta static e o response faz um send file, né? E envia o arquivo index.html. Ou seja, eu alterei meu servidor para servir conteúdo estático HTML. Vou colar aqui no chat para vocês essas alterações que eu fiz no servidor. Tá aí, tá? E aí, se eu subir o meu servidor agora, vou rodar o terminal novamente, né? E aí vou rodar aqui, ó, node server.js. Estou rodando o meu servidor novamente. Dei um enter, o servidor está rodando na porta 8000. Ou seja, quando eu voltar lá no navegador agora, e eu invocar novamente a porta 8000, o que eu tenho? Eu tenho o meu site. Ele está todo estranho assim, porque eu dei um zoom aqui no meu browser, né? Ó. Deixa eu voltar ele 100%. Aí está. Na porta 8000 deste servidor, ele está agora enviando o meu site de resposta para o usuário. Então, quando eu clico aqui, ó, cardápio, carrinho, sobre e admin, ele monta para mim o meu site com base no meu servidor Express que está rodando agora. Pergunto, tranquilo até aqui, pessoal? Sim? Posso prosseguir? Estamos indo para frente aqui. Agora vamos mexer um pouco na estrutura do site, mas o site já está sendo servido, né? O site já está neste servidor para a gente poder avançar aí no nosso projeto, ok? Então agora, diferentemente de ficar mexendo no servidor, né? Eu vou agora seguir com as alterações no meu site, literalmente. Vou deixar o servidor rodando aqui, ó. Não vou nem mexer mais no servidor. Vou fechar aqui e vou agora mexer no meu site estático, fazer uma alteração nele agora, né? E aí, vou começar aqui, ó, por esta página, que é a página cardápio. A cardápio hoje só tem a palavra cardápio dentro dela, né?
Vamos dar uma olhadinha lá, ó. Quando você olha aqui na página cardápio, não tem nada. Bom, nesta página cardápio, o que eu vou disponibilizar para o meu usuário aí? Eu vou disponibilizar o meu catálogo de itens, né, que eu tenho no meu projeto. Então, olhando aqui, ó, o que eu vou colocar aqui? Eu tenho uma lista de produtos aqui, ó, tá vendo um produto JavaScript aqui no meu projeto? Eu tenho já uma base de dados de produtos que tem várias informações, ó, de vários produtos que eu quero mostrar lá. Tá vendo? Até aquele que aparece lá, que é o omelete misto, é um desses aqui. Cadê? Ó? Omelete misto, é o item 7 aqui, ó. Omelete misto, salada de ovos, 25,10, foto café 7. O que aparece na home é esse 7. Mas eu quero mostrar isso aqui na página cardápio, eu quero mostrar todos, e não são poucos, ó. São 34 itens de menu do cardápio que eu tenho para apresentar, né? Aí, como é que eu faço agora para apresentar essa informação lá na tela para o usuário? Ora, eu tenho que, dentro da section cardápio, né, tirar esse título e substituir isso aqui pelo componente que vai apresentar para mim o cardápio lá para o usuário, né? E aí, assim, existem várias técnicas possíveis. Poderia ser com tabelas, nesse caso não vou usar tabelas, tabelas eu vou usar só lá na parte do carrinho, tá? Depois eu vou mostrar para vocês tabelas lá. Aqui eu vou usar um card, né? Que é muito parecido, quem assistiu o vídeo lá de aula de Bootstrap, que eu deixei gravada para vocês, chegaram a dar uma olhadinha naquela aula lá do Bootstrap? Vocês viram que tem vários componentes lá do Bootstrap, não tem? Quem assistiu deve ter visto, né? Que o Bootstrap oferece uma série de componentes prontos lá, né? Eu não vou usar componente pronto aqui, mas eu deixei um previamente formatado aqui, que é o chamado card, tá? Eu preparei um cartão para apresentar os dados. E esse cartão, ó, ele é feito com este conteúdo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, já vou substituir aqui para vocês verem, ó. É este componente aqui que vai apresentar para mim o meu item lá no carrinho. Então, eu criei, através de uma div, com uma classe chamada card prato, um título aqui de acompanhamentos, a foto que eu quero mostrar, o conteúdo deste prato, ó, que é manteiga e o preço dele. Então, esta div que eu acabei de incluir aqui, é que vai me apresentar o item lá. Ele já tem um CSS aplicado com base nisto aqui. Ó. Então, quando eu olho no CSS do site, deixa eu abrir aqui, ó, eu já criei aqui também, para ganhar tempo, ó, eu criei aqui um CSS, cadê? Ó, div card prato, né? Então, a div card prato, ela tem uma margem de 10, tem uma largura, tem uma altura, tem uma cor de fundo, tem uma cor na letra, e tem isso aqui, ó, um box shadow, pessoal. O box shadow, vocês já vão ver um efeito, ele cria uma sombra nessa div para mim. E ele está utilizando aqui display flex e o modelo do Flexbox é na forma coluna. Então, este estilo vai formatar para mim este conteúdo que está dentro desta div aqui. Vamos ver como é que ele se apresenta lá na página do cardápio. Então, vamos olhar lá. Aqui, vou atualizar a página. Aí está, ó. Aquela div que eu incluí acrescentou este card para mim, ó, que já está formatado no modelo de um cartão. Agora, aquela sombrinha, o drop shadow que eu falei para vocês, que eu coloquei no CSS, né, esta aqui, ó, olhando no CSS, isto aqui, ele tem uma série de informações que você tem que colocar aqui para conseguir fazer esse box shadow. Mas se você quiser, assim, professor, eu não sei o que eu vou colocar aqui. Na web, aí tem vários sites. Se você digitar aqui, ó, Box Shadow Generator, no navegador,
você vai ter sites como esse aqui, ó. Esse aqui eu não conheço, não vi, mas vou pegar esse aqui que eu já vi, ó. Então, esse aqui, você vem aqui, você seleciona as opções que você quer aqui, ó, veja que ele tem um exemplo ali, né? Você vai mexendo, ó, ele vai formatando lá, ó. Tá vendo? Ó, vai formatando, você seleciona aqui a cor que você quer, ó, ele gerou uma sombra aqui, né? Um box shadow. E ele gerou o código do box shadow aqui, ó. Aí você só pegaria esse código aqui e manda para lá. Pode aplicar alguns efeitos e tudo mais, aí o que você quiser, né? Então, eu tenho aqui um box shadow bem levezinho só para montar este card para mim. E ele, com esta formatação e as demais aqui, ele montou para mim, então, este item do cardápio, o item número 1, né? Ah, mas só que aqui eu não quero mostrar só um, eu tenho uma session aqui que é o cardápio, eu quero mostrar todos os itens. É óbvio que para a gente ganhar tempo, eu já deixei os itens todos previamente formatado de forma estática, né? Estático porque o conteúdo está tudo fixo aqui, ó. Ele não vai trazer ainda da base de dados que eu tenho aqui. Ele ainda está estático aqui, ó. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar os demais que eu tenho aqui e vou colocar para a gente ver o resultado, né? Então, vamos incluir aqui os demais que eu tenho para vocês verem como ele se comporta. Eu não fiz todos, fiz só alguns para poder dar ideia para vocês. Então, agora sim, agora eu já tenho 1, 2, 3, eu tenho 6 itens aqui de forma estática. Voltando para o navegador, eu vou atualizar a página, e aí está. Agora, o meu cardápio já ganhou uma cara diferente, né? Eu tinha a home, que só tinha um, agora eu tenho um cardápio que tem 6 elementos, pelo menos, né? E aí, é claro, pessoal, ele está usando o Flexbox aqui para poder distribuir isso aqui. Se eu pegasse esses 6 aqui, né? Vamos supor que eu duplicasse este código, viesse aqui e duplicasse esse código dos 6 aqui, ó, peguei esse 6 e dupliquei, Ctrl C, Ctrl V, fiz mais 6, 18 itens. Quando você olha aqui, se eu atualizar a página, aumentou a barra de rolagem, aí, ó. Tenho vários itens no meu cardápio, 18 itens. Com algumas repetições a partir do sexto, mas está aí, 18 itens disponíveis. Óbvio que isso aqui está estático ainda. A hora que eu estiver concluindo, eu tenho que colocar uns botões aqui nesse card, né, para adicionar para o meu carrinho. Ó. Se o cara quer comprar, ele clica aqui, adicionar, vai para o carrinho. Ainda não tem isso, mas já tem pelo menos o aspecto visual do meu site aqui. Né? Ah, professor, mas de onde está vindo essas fotos aqui, esses dados todos aqui, né? É óbvio que aqui, ó, quando você olha aqui no meu conteúdo estático, eu tenho aqui, ó, uma pasta que tem as fotos, né? Que é de onde eu estou pegando aqui, ó, fotos, café 5, café 6, né? E os dados estão aqui hard-coded mesmo, assim, literalmente estão aí estáticos, né? Aplicados na minha tela, tá bom? Bom, isso aqui, pessoal, mostra para vocês como é que um site vai ganhando cara, né? Ele está na forma estática, mas ele está ganhando a cara que ele tem que ser. Agora, nós vamos mexer no carrinho, tá? O carrinho, inicialmente, só mostra a tag carrinho lá também, tá? E a gente quer aqui no carrinho, que o carrinho dê opção, se o usuário vai selecionando coisas, ele vai apresentando aqui uma lista de itens que o usuário selecionou. Neste caso, eu vou utilizar no carrinho que eu vou usar uma tabela agora, tá? Então, vai ter lá o item, o produto que o usuário selecionou. E aí, antes de eu colocar a tabela final aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e vou escrever uma tabela com vocês para poder apresentar lá na tela. Então, eu poderia aqui, de uma forma de programação, fazer aqui, escrever aqui, começar a programação. Table, criei a tabela, vou criar o T-head, que é o cabeçalho da tabela, né? Cabeçalho, ok? Vou criar aqui o T-body,
Nesse caso, eu não vou precisar do tfut, tá? Porque o meu exemplo ainda não utiliza. Então, eu vou fazer só até aqui. Theread, tbuddy, né? Dentro do Theread, eu vou colocar aqui um table row, que é uma linha nessa tabela, e dentro desta tabela, eu vou colocar aqui um TH, que é uma divisão, uma célula dessa tabela, e aqui vou colocar item, né? E aí aqui embaixo, um outro TH, descrição, vou colocar aqui o título, né? O título do nome do prato, não vou colocar nome aqui, nome do prato, tá certo? E poderia colocar aqui mais um TH, que é o preço, né? Então, eu tenho 3 colunas na minha tabela: item, nome e preço. E aí, no body aqui, eu vou fazer mais um table row, agora já mostrando os dados efetivamente. Então, este table aqui, table row, eu vou colocar aqui uma divisão, um TD, e vou colocar aqui o item 1, vou deixar assim até espaçado. Daí, no item, depois do item 1, vou criar uma divisão e vou chamar aqui de produto. Vou chamar só de produto, vou deixar só produto mesmo. E depois, vou colocar aqui um TD e vou colocar o preço. Um preço de R$50 aqui. Então, esse produto custa R$50. Ou seja, para cada coluna que eu declarei no head, eu criei uma divisão no corpo da minha tabela. E aí, é claro, aproveitando essa lógica que eu criei aqui, eu posso pegar isso aqui, duplicar, ó, vamos criar aqui, então, o item 2, o item 3, o item 4 e o item 5. Eu criei várias linhas para a minha tabela. Quando eu olho isso aqui na tela, no meu carrinho, atualizei, aqui estão os dados. Então, eu criei uma tabela que tem 1, 2, 3, 4, 5 itens, que tem um nome e que tem um preço, né? Essa formatação que ele pegou aqui é uma formatação que eu já deixei pré-definida lá no meu CSS, né? Daria para fazer a formatação toda em volta, daria para fazer uma série de coisas, mas aqui eu quis deixar dessa forma. Então, eu criei uma tabela que, à medida que o usuário for clicando aqui no cardápio, marcando, as coisas vão vindo para o carrinho e vão acrescentando linhas aqui no meu carrinho. E, óbvio, assim como eu fiz com o cardápio, eu já deixei um código pré-definido da minha tabela carrinho, né, que vai naturalmente substituir esses dados aqui. Então, eu vou colocar aqui por cima desse aqui, ó, a tabela com os dados estáticos, ó. Pode ver que é tudo dado estático, para eu poder mostrar para vocês mais ou menos como eu imagino essa tabela ali. Opa! Como eu imagino essa tabela aqui, ó. Atualizei, aí está. Então, eu agora já tenho uma tabela, tá? Que tem o nome do produto, a descrição, o peso e o preço. Eu depois terei que acrescentar botões aqui, ações nessa tabela para o usuário dizer se ele quer acrescentar mais itens, se ele quer excluir, né? Porque assim, de repente ele quer tirar alguma coisa do carrinho, então vai ter que ter um botão aqui para ele poder remover isso aqui do carrinho. Aí precisamos de programação mais dinâmica para poder trabalhar esse site aqui, deixar ele mais dinâmico. Tranquilo até aqui? Entenderam a lógica do carrinho aqui no formato tabela? Posso concluir? Só falta a parte do administrativo agora. Maravilha! Então, aí a gente já conseguiu ter uma ideia um pouco melhor, né, de como funciona isso aqui. Na parte administrativa do site, pessoal, é justamente aonde a gente começa a incluir recursos para que o usuário possa acrescentar mais itens, de repente,
no site dele, remover itens e tudo mais. Então, este trabalho normalmente é um trabalho administrativo, né, onde a pessoa vai e interfere no que ela quer apresentar para o usuário. Então, por exemplo, aqui no cardápio eu tenho um conjunto de produtos, mas pode ser que o administrador do site queira vir aqui cadastrar um novo produto. Então, para fazer isso, ela precisa ter um formulário, ou vários formulários, né? Então, por isso eu coloquei cadastros aqui, porque de acordo com o tipo de site, você pode ter que produzir mais do que um cadastro. Eu, inicialmente, vou apresentar para vocês aqui o trabalho para incluir pelo menos um cadastro na área administrativa. Então, aqui voltando, ó, na parte principal do site, ó, onde está cadastros, nós vamos preparar aqui um primeiro cadastro para a gente dar um exemplo, né, mostrar como é que funcionaria, então, o formulário para o usuário trabalhar. E aí, se é formulário, começa com form. Então, essa é a regra básica para você criar um formulário. E se tem form, você terá que, em algum momento, dizer qual método que este formulário vai ter. Por padrão, a maioria dos formulários, o método é o post, tá? Mas eu poderia colocar get aqui também, ó. Depois a gente vai discutir com mais detalhes isso aqui no próximo bimestre. E a action é para onde eu gostaria de enviar a requisição. Poderia mandar para uma outra página depois que ele terminar de fazer o post. Neste momento, não vou indicar nada aqui, porque eu não tenho ainda nada dinâmico no meu site. E, dado que eu tenho aqui o meu estrutura, o meu esqueleto do formulário, eu posso escrever aqui agora, por exemplo, um título, né? Então, por exemplo, cadastro de produto, por exemplo, tá? Que é o título deste formulário. E colocar os campos para que o usuário possa preencher os detalhes do que ele quer cadastrar. Então, eu poderia colocar aqui uma label, né? Label, que vai dizer para ele, então, aqui, o que ele quer cadastrar, no caso aqui o nome, depois um input do tipo texto, e aqui eu vou dar um ID para esse cara chamado de nome. E é muito comum você ter que colocar o name também. E aí, normalmente, o ID e o nome são a mesma coisa, tá? Então, você diz aqui, este nome que você dá é o mesmo que você coloca na label. Então, na label, você põe assim, a label for, e aí aqui, nome, né? Que é justamente o nome do produto que você está colocando. Então, ele é do tipo texto, ID e name o nome. Isso aqui eu posso duplicar aqui, acrescentar mais um aqui, vamos colocar aqui, em vez de nome, vamos colocar aqui descrição, só desk, tá? Desk, 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 e aqui vamos colocar descrição. Ou seja, eu comecei a montar o meu form utilizando dois inputs do type text. Poderia ir, de acordo com a minha necessidade, naquele catálogo de controles que eu mostrei para vocês e ir escolhendo. Para finalizar aqui, o que nós precisamos é o input do tipo submit, né? Input type do tipo submit. E aí a gente coloca o valor dele, nesse caso aqui, o valor enviar. Com isso aqui, nós já temos um formulário de cadastro praticamente desenvolvido na área administrativa. Se eu voltar a olhar agora no navegador, atualizei, aí está. Eu tenho o meu primeiro formulário para cadastrar dados gerado já na minha tela administrativa. Óbvio, digo mais uma vez para vocês, provavelmente eu não tenho só cadastro de produto. Talvez eu tenha que criar um menu lateral assim, daqui do lado, com todos os itens que eu preciso cadastrar. Produto, venda, não sei o quê, categoria, uma série de coisas que eu tenho que cadastrar. Então, a gente vai criar formulários e preparar a nossa aplicação para poder produzir, então, os dados que o usuário precisar no site dele. Tá certo? Mais uma vez,
reforçando para vocês, esse cadastro de produto, eu fiz aqui um formuláriozinho um pouquinho mais elaborado, tá? Vou substituir esse básico que eu criei por esse mais elaborado, só para vocês já terem uma ideia, assim, de um formulário um pouquinho mais completo, né? Aqui, acabei de colocar, atualizei, aí está. Então, eu já tenho aqui o nome do produto, o preço, né? Posso escolher a foto do meu produto, ver, dizer o tipo, a categoria que ele é e clicar em enviar para poder enviar para o usuário final. Ok? Pessoal, é tudo isto por hoje. Basicamente, eu encerro com vocês tudo o que eu gostaria de mostrar do ponto de vista de desenvolvimento de site estático por enquanto. Então, isso aqui, eu já vou parar a gravação daqui a pouco, esse vídeo vai ficar disponível para vocês referenciarem e estudarem, mas basicamente é isto que eu quero que vocês façam, preparem para me apresentar aqui naquele dia da apresentação do projeto de vocês. Então, eu quero olhar o projeto de vocês mais ou menos com esta cara. Ele não precisa ter nada dinâmico, né? Vocês viram aqui que tudo aqui é estático, tudo isso aqui vem lá do meio do HTML mesmo, mas depois que vocês tiverem essa estrutura montada, a gente vai começar no segundo bimestre a fazer, então, o nosso site ser dinâmico, né? Esses dados vir de algum lugar que deixe ele mais dinâmico. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Querem falar alguma coisa? Maravilha. Então, eu vou encerrar a gravação primeiro, tá?